Samuel, capítulo 12, no versículo 20 e 21, encontrou também. Não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desviei para seguir coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco pode livrar, porque são, diga assim: Senhor Jesus, fale conosco, através da tua palavra. Amém? Meu coração, e Deus me disse para que eu viesse estar pregando sobre a idolatria. Quando se fala em idolatria, todo mundo assimila já santos. Quando nós falamos sobre idolatria, todo mundo assimila santo. Mas existe idolatria sem nosso meio também. Desculpa. Irmãos, o povo que mais se rendia à idolatria era o povo de Israel. Tinha um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus tremendo, mas sempre estava procurando um Deus para adorar. Interessante que Samuel deixou uma palavra para o povo de Deus, dizendo assim: não temais, vocês estão cometendo esse mal contra Deus. Olha só, o profeta dizendo assim: vocês estão cometendo esse mal contra Deus. O mal do que, pastor? O mal da idolatria. E ele diz mais: não vos desvieis de servir ao Senhor. Mas não que fala, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Quantos de nós estamos servindo a Deus por obrigação, por comodismo? Mas a palavra que Deus manda trazer para você é essa: que você precisa servi-lo e segui-lo de todo o vosso coração. Aleluia! Servir a Deus de coração é das 6 horas. Você já prepara. Servir a Deus por obrigação é 15 para 7, você se arrumando ainda. E a preocupação desse homem era essa: vocês precisam servir a Deus de todo o vosso coração. Como você está servindo a Deus por obrigação, por costume, ou você está servindo a Deus de todo o vosso coração? Você está servindo a Deus porque o teu pai é pastor? Porque teu pai é diácono? Você está servindo a Deus porque sua mãe é líder do louvor? Ou você serve a Deus de coração, amando por estar presente em cada momento dentro da igreja? Aleluia, Deus! Ele escreveu dizendo: vocês têm que servir a Deus de coração. Você vem para a igreja porque o seu pai vem? Ou mesmo que ele não viesse, você viria? Você veio porque
porque o seu namorado veio, ou mesmo se ele não viesse, você vive. Você serve porque o teu esposo serve, ou mesmo que ele não servisse, você continuaria servindo. Olha só, não vos desviei para seguir coisas vãs, porque ele diz que nada aproveita. Olha como o profeta diz que nada aproveita. Que coisa terrível, irmãos, que nada aproveita. Ele diz mais: e tão pouco podem livrar. Vocês já ouviram uma história de um rapaz pregando contra idolatria? E o vizinho dele falou assim: ó, é o seguinte, eu creio que a imagem me protege. Eu creio que esse amuleto aqui me protege. Que esse pé de coelho, que ele dá sorte. Então, aquele moço pegou um cachorro, uma estátua de cachorro, colocou no quintal, perguntou: viu? Esse cachorro guarda a minha casa? Claro que não. Pois bem. O Salmo 115, o que fala lá? Glória a Deus! Abra lá em Salmo 115. Aleluia! Versículo 5. Salmo 115, no versículo 5. Tem boca e não fala, olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e nenhum som sai da sua boca. Tornam-se semelhantes a ele os que fazem, e também aqueles que confiam. Amados, eu comecei a ver que Israel era fascinado com idolatria. Irmãos, eu pude ver dentro da Bíblia que o próprio povo de Deus era fascinado em idolatria. Abra lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Olha só. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou de Arão e disse: levanta-te, deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que será sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas trazei. Olha só, primeiro ele mandou Arão pedir para você: olha, tirem. Olha o que ele disse: tira primeiro as argolas das orelhas das mulheres. Foi o que ele falou. Então o povo tirou e trouxeram. E esse, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Irmãos, o próprio povo de Deus era fascinado em fazer para si idolatrias. E hoje não é diferente não, irmãos. Eu comecei a ver um programa de televisão. Ó, você vai pegar essa rosa, você vai pôr dentro da sua casa.
mal da nossa, né? Vai entrar, né? Irmãos, quando nós temos a proteção divina, não precisa a presença de uma rosa, porque ele próprio disse: eu sou a rosa de Sarão, lírio dos vales. Ele próprio disse: eu sou a brilhante estrela da manhã. Ó, se você pegar esse travesseiro, você vai dormir. Ah, Senhor, Amor, cadê aquele travesseiro? Eu paguei R$153 aqui dentro. Aí você abriu com a minha Hilux. Vou sonhar. Ai, daquele varão de Deus que eu estou querendo casar. irmãos, nós também estamos aceitando a idolatria dentro de nossas igrejas, irmãos. Glória a Deus. Ó, vai pegar essa meia, é meia, é chapéu. Eu comecei a procurar, porque, irmãos, que o povo de Deus, desde o princípio, são fascinados por idolatrias. Desde o princípio. Porque assim, lá no Egito tinha vários tipos de deuses, né? O deus do sol, o deus da lua, o deus da fertilidade, né? Eram deuses que prometiam soluções. Então, frequentemente, nós vemos o povo de Deus, Anderson, entregando-se a esses deuses e deixando de servir ao Senhor, sendo que o próprio Deus tinha poder e tem poder de dar fertilidade, de fazer chover, de fazer abundante chuva. Não precisa você seguir a outros deuses. O Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder. E quantos acreditam no poder desse Deus que você está servindo? Só que interessante que desde lá, irmão, é cajado, é martelo, né? E o povo gosta, não. Aí tô com uma dor, cadê aquele martelo lá que me dá martelada aqui nessa hernia de disco? Aí pega lá. Olha, o diabo está cegando. Irmãos, idolatria é tudo aquilo que rouba a atenção e a adoração que deve ser dada exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Quantas pessoas, você foi curado, eu peguei aquele martelinho, eu fui curado com martelinho. Aí eu peguei uma toalha aí, ó. Ninguém fala assim, Deus me curou. Foi o martelo, foi a toalha. Eu coloquei a meia, meu Deus, ó, estou correndo que nem os emotes. Nós não estamos indiferentes, irmãos. Nós também estamos vivendo num período de muita idolatria. Estamos atribuindo a coisas feitas por mãos humanas o que deve ser atribuído exclusivamente para o Senhor. Quantas pessoas você vê que eu dou testemunho? Aí eu peguei aquele quem tem martelo? Que mais? Chapéu, né? Eu peguei o chapéu e eu pus na cabeça e chapéu. Esse chapéu é de Deus, hein? Irmãos, nós estamos atribuindo um milagre divino que é para ser atribuído unicamente para o nosso Deus. Nós estamos atribuindo a coisas feitas por mãos humanas. Isso chama-se idolatria.
Você pode ver, irmãos, desde que nós somos do mundo, o diabo tenta tirar de nós a adoração a Deus. Sabe por quê? Quem é de 83 a 93? Eu falava pra você assim, quem foi seu grande ídolo? A maioria vai falar assim, é Ayrton Senna. Quem gostava de Ayrton Senna? Até chorar, irmão. Ayrton Senna do Brasil. E você chorava, eu chorava. Quando que a musiquinha tinha aquela irmãos, desde o nosso princípio, veja, desde o princípio, o diabo tenta colocar alguém, ele tenta colocar alguma coisa no nosso coração para ocupar um espaço nosso que pertence para Deus. Você vê que antigamente os nossos, posso falar ídolos, porque isso idolatravam mesmo. Os nossos ídolos davam tudo com um bom testemunho, né? Hoje em dia é Justin Bieber, né? Restart, cabelo roxo, fumando, bebendo, prostituindo, enchendo a cara, né? Irmãos, veja, desde o nosso princípio, o diabo tenta colocar em nossa vida alguém para ocupar o espaço que pertence a Deus. E nos nossos dias de hoje também não é assim. Nós também idolatramos muitas das vezes pregadores, idolatramos profetas, idolatramos cantores, idolatramos tanta gente no meio do povo de Deus, roubando espaço em nosso coração que pertence ao Senhor. Mas que a partir de hoje eu profetizo que toda a idolatria vai ser tirada do nosso meio. E a glória do Senhor vai ser o motivo da nossa alegria. Está entendendo, irmãos? Então, lá a idolatria já veio lá do povo de Deus. O povinho para gostar de idolatria, irmãos. Israel era bezerro de ouro, né? Eles queriam respostas imediatas. Quem já deu a mão pro cigano ler aí? Sincero, a gente não cedeu. Agora ninguém deu, né? Infelizmente, eu não. Aí não, pastor. Irmãos, infelizmente, nós não temos a paciência de esperar Deus cumprir. Nós sempre vamos atrás de algo mais fácil, mais rápido. Diga assim, mas eu escolhi esperar. Enquanto Moisés estava orando, intercedendo, buscando, quando ele se aproximou, ele viu, irmão, o povo dele em plena idolatria. E olha só, diga assim, por trás de toda idolatria, há demônios, que são seres controlados pelo diabo. Diga assim, controlados pelo diabo. E vai manipulando, porque ele quer tirar do teu coração o lugar que pertence a Deus. Ele quer tirar, olha só, em 1 Coríntios 10, 20 fala assim: as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Em Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, o assassino, o idólatra, todos os que praticam a mentira não vão herdar o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus!
vão herdar o reino dos céus. Tem mulher que idolatra o esposo, irmão. O esposo não pode respirar. Se alguma irmã vai perguntar, parece que a irmã está dando em cima. Não, faz outra coisa. Vai ser irmã, né? Esse que eu não vi? Irmãos, quantas mulheres, irmãos, idolatram seus maridos, veneram seus maridos? Quantos irmãos idolatram seu carro? Aí o pessoal gostava do carro, né? Quando o pessoal sai, vai assim. Se bateu no vento, ela recolheu esse vento, será que risco? Olha no vento, será que risco? Irmãos, a idolatria está presente em nosso meio e nós não estamos percebendo, mas a Bíblia diz que os idólatras vão ficar fora do reino do nosso Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Idolatria não é só imagens, não é só santos. Idolatrar cantor, idolatrar pregador, idolatrar pastor. Oh, glória. Porque se o pastor cair, você cai junto. Se o pregador errar, você erra junto. Aleluia. Quando nós estamos firmados em Jesus, o pastor pode cair, o pregador pode cair, Elias, mas nós continuamos de pé, porque no nosso coração está o único digno de adoração, aquele que está presente hoje aqui. E quantos estão sentindo o que eu estou sentindo? Eu vou dar para cima para adorar. Esse quadro aqui, ó. O irmão se converteu, está guardando o barzinho dele. Não sei, essas bebidas aqui, ó. Eu não bebo mais, mas é para enfeitar porque eu gosto. Joga fora, não bebe mais, joga fora, o dinheiro te pega. Aí você bebe lá sem querer, dá uma passinha na barra, né? Irmãos, quantas idolatrias nós temos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa igreja, mas eu creio que a partir de hoje toda a idolatria do nosso meio, os nossos olhos se abrirão e nós iremos remover todos os nossos ídolos e colocaremos Jesus como tema principal de nossa vida e de nossa casa. Aleluia. Abra lá em Êxodo. Que palavra gostosa, Êxodo 20. Primeiro, os 10 mandamentos. Vamos lá? Vamos. Então, você sabe os 10 mandamentos sem ler? Não sabe, Natália? Não mexerás no Facebook. Vai tirar da sua vida o Twitter. Nunca mais comprarás iPhone, iPad e iPod. Hã? Meu Deus, pastor. Olha só. Então, falou Deus todas essas palavras. Olha o que Deus falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que dissipa a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
vestes. Diga assim: Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastor, mas fulano não cansou. Guarde que eu vou dizer: o diabo tem poder. Tem poder. Ele tem. O nosso Deus tem todo o poder, irmãos. Você se lembra quando Jesus caminhou no deserto durante 40 dias e 40 noites? O diabo veio tentando o nosso Jesus, oferecendo tanta coisa para ele, oferecendo riqueza, posição, prestígio. Ele tinha poder. Mas o nosso Deus tem todo o poder. O diabo pode muito bem curar alguém para essa pessoa tornar-se refém daquilo, refém daquela idolatria, refém daquilo. Mas olha, não atribua nada e a ninguém o que Deus fez na sua vida. Nós não podemos atribuir ao objeto, a uma escultura humana, o que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos aqui são prova viva de que Deus fez na sua vida sem usar escultura, objeto, e você é grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida? Olha só para encerrar, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e amar o outro, vai dedicar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está na hora de você entrar numa decisão. Campanha a graça de Deus. Ungir com óleo é de Deus, unção com óleo campanha de unção é de Deus, referência bíblica: unge na cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Já passou disso, martelo, meia, tudo que é humano é heresia, não provém de Deus, e tudo ponto de idolatria. Mas nós vamos ter certeza que nós vamos atribuir o que Deus tem feito em nossa vida somente a Ele, de honra, de glória e de todo o poder. Amém. O que Deus irá fazer na sua vida, atribua a Ele só. Glória a Deus. Se você tem alguma imagem na sua casa, desfaz dela. Desfaz dela. Tiver alguma coisa lá, um martelinho da sorte, o pé do coelho, o trevo, tiver lá na sua casa, o que mais que eu vi? A rede da sorte. A unção é bíblica, campanha de unção é bíblica, voto é bíblico, é bíblico. O pastor disse: não é heresia, são métodos para tirar dinheiro do povo, irmão. Já vou falar a verdade direto e reto para você. Glória a Deus. Esse negócio são métodos para tirar dinheiro do povo. Porque, se eu pedir aqui ajuda para pagar aluguel, não entra aluguel. Agora, se eu tiver aqui um martelo, a roça, o cravo, a canela, a meia, o meião, entra o aluguel desse mês e mês que vem. Está entendendo? Oferta. O seu voto, faz voto, Deus, voto é bíblico. Eu te provo, voto é bíblico, voto é bíblico, dízimo é bíblico, unção com voto é bíblico. O pastor disse: é o homem criando dentro da igreja idolatrias
para o povo ficar refém daquele objeto e não adorar o Senhor. Amém? Amém. Um dia um pastor falou assim, ó, ele viu que tinha ajuda para comprar um ventilador, e ele entrou, ele falou assim, ó, se eu fosse você, eu ligava uma roça, uma semente, né? E dá para o povo que aí consegue. Falei, não, meu amigo. Não. Se Deus não mandou dinheiro, Ele vai mandar alguém trazer esse ventilador. Glória a Deus. Irmãos, tive que ver aqui que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, e sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar. Vamos ter a Deus como teu pastor. Levanta a mão para cima para adorar a presença. Esse é o nosso Deus. Vamos para Jesus.